Senhoras e senhores ouvintes do nosso Recôncavo Baiano, bom dia. Aqui estamos para o quadro Atualidades. Eu participei recentemente, porque tem poucos anos, de uma equipe técnica de debate, discussão técnica e acadêmica, né, de debate sobre um plano diretor urbano de um município, que na verdade não é bem plano diretor urbano, o ideal é plano diretor municipal, de um município da Bahia, que eu não vou citar o nome, questões éticas. E, e nessa discussão, nesse evento, o debate principal era a questão da mobilidade, ou seja, deslocamento das pessoas, né? Mobilidade é deslocamento das pessoas de um ponto a outro. E o plano diretor é um documento institucional, seja elaborado pelo Estado. O Estado, eu falo, quando eu falo de Estado, eu falo, posso me referir a governo federal, ao estadual, ao municipal, mas no caso do plano diretor é o governo municipal, que faz uma caracterização dos problemas do município, que é um município, e se busca analisar o município do presente e projetar as ações para o futuro. Nesse debate, se falou, nesse evento, muito em mobilidade. E, de cara, algo me incomodou quando eu ouvi muitas pessoas falando em mobilidade urbana. E se fala muito em mobilidade urbana. Não só nessa discussão desse plano diretor, que eu estava integrando esses debates, mas jornais, documentos institucionais do Estado, de maneira geral, aí, na TV, a questão da mobilidade urbana, que é o quê? O deslocar no espaço urbano, na cidade, que é muito importante, né? Um problema grave, esse é um problema grave de congestionamento que temos em muitas cidades aí, cidades que você tem, por exemplo, um trem ineficiente, às vezes já superado, já antigo, e não vem um metrô, por exemplo, ou nos tem uma ampliação do sistema metroviário para escoar essa população, que escoar no sentido de que as pessoas possam ir de um ponto a outro, da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, de maneira mais confortável. Então isso aí é um problema muito sério, porque acabam o quê? Ruas que estão cheias de carros, acabam enchendo mais de ônibus, que é um veículo grande, e daí congestionamentos, mais poluição, mais problemas. Então, mobilidade é um assunto muito importante. Mas antes de falar dessa mobilidade urbana, eu gostaria de dizer o que estava me incomodando nessa reunião. Foi a ausência de uma discussão sobre mobilidade no sentido mais amplo. A mobilidade territorial. Eu coloquei como proposta se discutir a mobilidade territorial para se incluir as áreas rurais. É muito importante se discutir o deslocamento do sistema de transporte, o deslocamento das pessoas no espaço chamado intraurbano, quer dizer, dentro da cidade. Mas, gente, é altamente relevante também se discutir o deslocamento das áreas rurais para a sede municipal. Por exemplo, você tem uma área ali uma área de produção de mandioca, que essa mandioca pode ser vendida in natura, em caminhões que tem que transportar por onde? Por estradas. Estradas vicinais. O que são estradas vicinais? São as estradas de chão. Uma área de produção de feijão, uma área de produção de milho. Está se aproximando agora o período pré-junino, né? Que é esse período que as pessoas plantam milho, março, abril, maio, por aí. Geralmente esse milho, esse amendoim é comercializado no mês de junho. Esse transporte da zona rural para a sede municipal, o transporte escolar, o transporte da questão da emergência médica, uma senhora em trabalho de parto, às vezes necessitando de um atendimento mais urgente, um acidente. Então, esse deslocamento da zona rural para a sede municipal. Então, quando se discute mobilidade, é importante, do ponto de vista do município, se falar em mobilidade territorial, porque esse conceito ele é mais amplo e ele traz outros, quando se fala em mobilidade territorial, ele traz tanto o rural quanto o urbano. Então essa é uma questão importante, porque quando se discute na cidade, no espaço urbano, e essa discussão, esse debate é importante, a largura da rua, não é, que é a faixa de rolamento, a largura mínima da calçada para o deslocamento das pessoas, temas muito importantes.
São muito importantes. Mas não se pode se concentrar só a discussão no intraurbano, ou seja, na cidade, no espaço urbano, e esquecer as áreas rurais. Exemplo, há um grupo de crianças podem levar uma semana sem ir à escola. Por quê? Porque periodicamente a estrada vicinal ela é inundada, porque quando chove ninguém passa. E a culpa não é da chuva. A culpa é o quê? Porque a estrada foi construída em uma época em que não havia um estudo técnico para isso. Então não se levou em consideração que por onde a estrada passa é um rio temporário. Que é um rio temporário? É aquele rio que tem água quando chove. Você tem muito na região semiárida do extenso território da Caatinga, tem áreas lá que você tem lá um rio que leva 2 anos seco, só o leito lá seco. Mas uma hora enche, assim como as lagoas. Há casas de estradas vicinais que foram construídas em áreas que foram lagoas no passado. E que levam anos seca, mas uma hora aquilo ali, aquela água submerge a estrada, o itinerário da estrada vicinal, da estrada rural, e fica intransitável. Então, essa é uma discussão importante também. Como escoar a produção, como cuidar das estradas vicinais, a patrolagem, a questão da motoniveladora. Quando usar a motoniveladora, claro, consultando a previsão do tempo, as condições meteorológicas, para não se passar aquela motoniveladora, que é popularmente chamada de patró, hoje, amanhã chover e ficar intransitável. Então, essas questões são questões técnicas importantes. Onde colocar o cascalho, onde aterrar, onde fazer os cortes, onde reduzir os aclives abruptos, aquelas ladeiras muito verticais e complicadas, que podem ser perigosas. Então, essa é uma discussão importante. E outra, a largura mínima das estradas vicinais. Gente, é um absurdo, mas isso acontece. Às vezes o cidadão compra um sítio em uma área rural e é uma área que você está ali afastada de outras unidades residenciais. Então o cidadão acha que ninguém está vendo, né? O que é que ele faz? Por ganância, ele pega a cerca, já falei isso em outros momentos, ele pega a cerca dele e coloca a cerca... vou usar a expressão popular, comendo um pedaço da estrada. Aí o cidadão que tem um sítio de frente faz o mesmo. Então aquela estrada vicinal vai ficar mais estreita por causa da ganância desses dois senhores, um de frente para o outro. Aí vem um caminhão carregado de laranja, se encontra com um ônibus amarelinho carregado de estudantes. O cidadão quer levar a laranja dele para vender no mercado. O motorista do ônibus quer levar as crianças, os adolescentes para estudarem na sede municipal. Então, dá uma discussão boa aí, não dá? A primeira discussão é essa questão de por que tem que levar tanta gente para a sede municipal quando algumas unidades escolares poderiam funcionar na zona rural. Esse é um debate interessante. E outra é quem fiscaliza a largura dessas estradas vicinais. Então, quer dizer, é algo importante para se debater. E no espaço intraurbano, na cidade, tem outros pontos também que são importantes. Por exemplo, muitas vezes se fala em mobilidade urbana sem se considerar a importância dos debates sobre as calçadas. Sim, as calçadas, que são espaço público. Podem estar na borda ali, frontal ali, de edificações que são privadas, de comércios, estabelecimentos comerciais, pode estar em frente a casas que tem um dono, que tem uma dona, mas a calçada é um espaço público. Então tem que ter normas. Por exemplo, tecnicamente se fala que, por exemplo, consta da normatização de algumas calçadas que para uma rua de 7 metros de largura, a calçada teria que ter uns 2 metros. Para uma de 6 metros, 1,5 metro. Para uma rua de 2,5 metros de largura, para uma rua de 9,5 metros de largura, a calçada teria que ter 2,5 metros. Mas nem sempre isso acontece. O ideal fazendo aqui uma síntese, porque o tempo aqui é curto, a calçada teria que ter pelo menos 1,5 metro de largura.
uma pessoa poder passar por outra, um cadeirante poder usar tranquilamente, mas nem sempre isso acontece. Tem muitos casos que a calçada tem apenas meio metro, e tem um outro erro absurdo. O cidadão coloca um piso que escorrega numa calçada. Isso é um absurdo. Uma pessoa idosa pode cair. Então tem que ter todos esses cuidados. Não se pode colocar um piso, tem que se colocar um piso antiderrapante nas calçadas, obedecer aos critérios técnicos. Por exemplo, alguns bares que acabam tomando as calçadas para eles. Então tem que ter todo esse cuidado. Então essa é a temática importante. Por que deve se incluir calçadas quando se discute mobilidade urbana, no caso aí que se aplica às cidades, no caso da mobilidade urbana? Por quê? É uma questão muito simples. Gente, você sai do carro, vai para uma clínica, pisa na calçada. Sai da sua casa, vai para a rua, pisa na calçada. Parou o carro na rua, vai para uma farmácia, vai para um supermercado, você pisa na calçada. A calçada é um espaço extremamente importante para se discutir quando se fala em mobilidade. Então, deve-se discutir a mobilidade tanto no espaço interurbano das cidades, levando em consideração os pedestres, as calçadas, quanto também das áreas rurais, que infelizmente são muito esquecidas. Até a próxima!